Muito bem. Nós estamos aqui com o livro O Evangelho segundo o Espiritismo e do mestre Allan Kardec. Esse livro, muito bom por sinal, ele tem vários capítulos. O capítulo geralmente começa com um trecho bíblico. Por exemplo, o item 1 aqui é um trecho de Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Nós estamos no capítulo 1, intitulado Não Vim Destruir a Lei. Aí o primeiro tópico, o item 1, tem um recorte do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Depois vem o comentário do Allan Kardec sobre aquele trecho do Evangelho, geralmente a opinião do Allan Kardec. No caso aqui, ele cita também no item 2 o Velho Testamento. Daqui a pouco vem as opiniões do Allan Kardec. Dependendo do capítulo, tem uma parte reservada só para instruções dos Espíritos. Aqui no capítulo 1 tem. É lá no item 9, um texto chamado A Nova Era. Inaugura a parte de instruções dos Espíritos desse livro. Veja bem, esse livro tem várias partes. Uma das partes chama-se Instruções dos Espíritos. Cada capítulo tem a sua instrução dos Espíritos. Aliás, nem todo capítulo tem, mas a maioria tem. O primeiro texto das Instruções dos Espíritos, citado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, é o texto chamado A Nova Era, que está no item 9, escrito por uma entidade que não identificou-se, chama-se Um Espírito Israelita. Foi na cidade de Mulhouse, em 1861, que passou essa comunicação, muito provavelmente através de psicografia ou psicofonia. Geralmente era através de psicografia. O texto, eu não vou ler o texto todo aqui, mas ele começa dizendo assim: Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. Interessante que esse termo pagãos, e provavelmente um espírito israelita, provavelmente um cristão novo, desencarnado. O que era um cristão novo? Era aqueles judeus convertidos na marra ao cristianismo, ou um apóstata, alguém que saiu do judaísmo e foi para outra religião. Por quê? Porque esse termo pagão é um termo utilizado pela Igreja Católica. Não existem pagãos. Pagãos é um apelido, uma alcunha que os católicos davam àqueles que não eram ainda batizados segundo os dítames católicos. Você era um pagão. Então não existe um pagão. Você não é um pagão se você não foi batizado na Igreja Católica. Mas segundo alguns católicos, você é pagão de acordo com a crença deles. Mas paganismo mesmo não existe. Aqui tem uma parte do texto, divide em parágrafos, né? O terceiro parágrafo ele diz assim: a moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. E esses povos semi-selvagens, aí pegou pesado, hein? Semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, ou seja, sacrifícios de animais, nem que se devesse perdoar um inimigo, ou seja, eram vingativos. Notável do ponto de vista da matéria e mesmo do das artes e das ciências, a inteligência deles muito atrasada se achava em moralidade e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual aqui apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhes falavam aos sentidos do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. Complicado, tem que ler isso com muito cuidado, porque isso se lê de um modo assim, levar ao pé da letra, talvez não tenha sido essa nem a intenção do Allan Kardec em colocar esse texto aqui, muito menos a intenção do médium, muito menos a intenção do espírito. O Allan Kardec, ele pegava vários textos escritos por vários espíritos e colocava aquele que ele achava melhor. Tá. Mas acredito que não foi essa a intenção do Allan Kardec, menosprezar nenhuma religião. Quero crer que não. O espírito que passou essa mensagem, ele pode ter tido o texto dele reformado, e caso não tenha sido reformado, esteja aqui na íntegra,
ele pode não ter tido tempo suficiente, através do médium, para passar tudo que ele queria, e o texto saiu um pouco assim, dando a impressão que está colocando abaixo, diminuindo o valor e a importância das religiões que trabalham com fluidos mais materiais. Dando continuidade aqui, diz: o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, que a natureza está submetida, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca de que Deus utiliza para fazer que a humanidade avance. Tá. Vamos com calma. Porque se a gente olhar de sopetão, dá a impressão que esse texto aqui partiu de um espírito fanático, sectarista, ou seja, que tinha a ideia de transformar o espiritismo numa seita. Lamentavelmente, a doutrina kardeciana, a filosofia que o Allan Kardec deixou, que tinha o pilar filosófico, científico e religioso, ao chegar aqui no Brasil, foi institucionalizada e se tornou uma federação com moldes de uma seita. E esta seita, hoje em dia, tomou conta de determinada forma do aspecto doutrinário, que há um distanciamento muito grande entre os ensinamentos do Allan Kardec e aquilo que o kardecismo se tornou no Brasil. Há um distanciamento gritante que só não percebe quem não quer. Quem prefere, ao invés de estudar a doutrina na íntegra, né, ler os livros que o Allan Kardec deixou, prefere estudar em determinadas unidades kardecistas, baseado em suas apostilas. Então, quem é espírita de apostila, mas eu fiz 5 anos de estudo na Federação X, Y, apostila. Apostilas em forma de livros, mas são apostilas, são cartilhas kardecistas, com o objetivo de tornar você um sectário, um membro de uma seita. A gente tem que tomar muito cuidado ao analisar esse texto aqui, porque se olhar com uma certa brevidade, vai achar que se tratava de um espírito sectarista. Porque quando fala aqui, olha, a moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento que se encontravam os povos que elas propõem regenerar, está dizendo aqui que povos que trabalham com sacrifícios de animais, no caso os judeus trabalhavam com isso e trabalham ainda em determinados rituais, está querendo dizer que esses povos são atrasados moralmente e espiritualmente, sendo que não se pode julgar uma pessoa, o coração de uma pessoa e o adiantamento moral, por aquilo que ela sacrifica ou por aquilo que ela deixa de sacrificar. O candomblé, que é uma religião muito bonita, sim, tem muito que melhorar, eu sei, não é melhor nem pior do que a doutrina espírita kardecista, só porque faz sacrifícios com animais. Não existe um aparelho chamado evoluitômetro para mim chegar no candomblecista e colocar, como se fosse um voltímetro, e encostar no candomblecista e dizer: olha, você está no nível inferior, deixa eu encostar aqui no kardecista, você está no nível mais superior. Espírito, não existe um evoluitômetro. Não, mas não existe, mas eu estou baseado pelas práticas. O fato das religiões que fazem sacrifícios com animais, ou fazem oferendas com comidas, ou acendem velas, ou receitam banhos e beberagens, fumigações, incensações, defumações, isso não faz dessas religiões
algo inferior, não as torna inferiores perante aquelas que não fazem. O que vai tornar uma religião melhor ou pior é o impacto que ela causa na vida das pessoas. O Dalai Lama, o recente Dalai Lama aí, da vertente budista tibetana, certa vez foi questionado: Dalai Lama, qual é a melhor religião na sua opinião? Dalai Lama foi muito sábio ao responder: aquela que te torna melhor. Se você se tornou uma pessoa melhor, um ser humano mais respeitador, se você se tornou um ser humano mais ético, mais humanitário, preservador da natureza, uma pessoa que tem um compromisso com o ecossistema, com o próximo, mais honesto, mais pontual, mais digno, mais fraterno, mais solidário, não importa se você entrou para uma religião que mexe com coisas mais materiais ou com coisas mais subjetivas, mais abstratas, se ela te tornou um ser humano melhor, ela foi a melhor religião para você, está sendo. Agora, quem é pior? Aquele que está na encruzilhada matando uma galinha preta? Ou aquele que está lá do outro lado da esquina falando: olha lá o inferior, ó. A religião boa é a nossa, que não mata nada. Quem é pior? Aquele que está lá fazendo o sacrifício dele com o bicho, mas não está cuidando da vida de ninguém, nem prejudicando ninguém? Ou o que está lá do outro lado da esquina, batendo no peito que a religião dele é melhor, cuidando da vida alheia, apontando qual é a mais evoluída, qual é que não é? Quem é o pior da história? Tire as suas próprias conclusões. Então eu quero crer que essa entidade, e que eu espero que ela esteja na luz, não tenha tido a intenção de classificar o nível evolutivo das religiões a partir de determinadas práticas que são, antes de mais nada, tradicionais. Se o judeu sacrifica pomba, ou seja lá o que for, ou faz jejum, ou isso, aquilo, isso é uma tradição que deve ser respeitada. Se o candomblessista sacrifica bicho em determinados rituais, porque não é sempre, é uma tradição que deve ser respeitada. Eu posso não gostar de fazer aquilo, mas eu preciso respeitar aquele ser humano que convive na mesma sociedade que eu, e uma sociedade que vive sob um pacto que prevê, antes de mais nada, o respeito, a solidariedade, a fraternidade, a noção de que o meu direito termina quando o do outro começa. Agora, na medida que começa a sacrificar animais, começa a sacrificar crianças, seres humanos, aí já é questão de polícia. Já é questão de polícia. Mas na medida que sacrifica um animal, que a granja também sacrifica, e o granjeiro não vai preso por isso, o frigorífico também sacrifica, e o frigorífico não vai preso por isso, na medida em que sacrifica uma coisa que legalmente é vendida e que não é crime, não consta no Código Penal, está certo. Mas você não gostaria de ser uma galinha para ser morta? Não gostaria de ser uma galinha e ser sacrificada na encruzilhada, é claro que eu não gostaria. Mas se o frigorífico faz isso e ninguém prende o dono do frigorífico ou da granja, não pode prender o camarada também que está na encruzilhada sacrificando a galinha, e muito menos achar que a religião dele é inferior em relação à sua ou a de ninguém, porque o que importa é o coração da pessoa e o que ela faz pelo próximo. Mas que garante que ela não está matando aquele bicho para prejudicar alguém? Isso é da sua conta? É da sua conta? Não, mas Deus é da sua conta? Você é Deus por acaso? Não, porque eu sou Deus em mim. Então, se você é Deus em você, você deveria amar um pouco mais, porque eu acho que ou você fica julgando os outros ou você fica amando. Tem como amar e julgar? Tem, mas tem que ter muita sabedoria para isso, coisa que você, criticador, não tem. E aqui eu não estou criticando o kardecista em si, estou criticando qualquer pessoa cuja língua não cabe dentro da boca, que fica menosprezando a religião dos outros.
O Cristo foi iniciador da mais pura, da mais sublime moral. Sim. Da moral evangélico-cristã que há de renovar o mundo e aproximar os homens e torná-los irmãos. Sim, mas outros que passaram pela terra também fizeram isso. Outros que passaram pela terra também fizeram isso. Outros mestres, diversos mestres, que eu não vou ficar puxando sardinha aqui para nenhuma religião. Diversos mestres. O próprio Sócrates fazia pregações tão sublimes quanto o Mestre Jesus. Sócrates, né? Grande Sócrates. Então esse espírito que passou essa mensagem em Mulhouse, 1861, esperamos que ele esteja bem, esperamos que ele esteja na luz, esperamos que também a mensagem aqui tenha sido passada na melhor das intenções. Porque uma coisa eu vou te dizer: se você procura um centro kardecista e você foi alvo de magia negra, embora alguns kardecistas digam que isso não existe, existe sim. Magia negra pega e mata, dependendo do caso. Se você for no centro kardecista, assistir às palestras, fizer uma reforma íntima de verdade, receber o passe, tomar água fluidificada, fazer o tratamento, pode ser que o trabalho seja desmanchado. O fato de você colocar o que ali ensina na prática já vai mudar seu padrão vibracional. Então aqueles espíritos já não vão conseguir se aproximar de você se você subir o seu padrão vibratório, se você pôr em prática o que você aprender na casa espírita. Recebendo os passes e tomando a água magnetizada e fazendo os tratamentos que ali eles prescrevem, há uma grande possibilidade de você se livrar dos efeitos da magia negra. Mas no kardecismo não se desmancha a magia negra. Eles bloqueiam a magia. Se você quiser desmanchar, você vai ter que procurar um centro, ou alguém que mexe com isso, ou um centro de Catimbó, Jurema, de Candombe, de Candomblé, que é diferente do Candomblé, o Candombe, de Umbanda, de Tambor de Mina, algo do gênero assim, para que lá esses espíritos que trabalham com fluidos mais densos possam ativar uma magia para determinadas entidades irem no ponto de força em que foram ativadas, eles possam rastrear aqueles espíritos, desmanchar o ponto de força, libertar aqueles espíritos que alguns são até escravos, estão a serviço dos seres das trevas, e também ir atrás dos magos negros, que mago negro não tem nada a ver com cor da pele, é a tendência da magia. Quem pratica magia negra é chamado de mago negro, independente de cor de pele. Ir atrás dos seres que pegaram aquele trabalho e desmanchar aquilo no nascedouro, recolhê-los, retirar a iniciação deles de mago negro, para assim desmanchar. O trabalho foi feito contra você. Porque enquanto você estiver indo apenas no centro kardecista, você terá a magia bloqueada. Muitas vezes você desencarna no plano espiritual, aquilo não te atinge. Quando você reencarnar, lá 200 anos depois, você já está reencarnado com outro nome, um espírito habilidoso pode reativar aquela magia num ponto de força de novo, porque ela não foi desmanchada, e aquilo te atingir 200 anos depois de novo, com outras entidades te destruindo. Nossa, isso é possível? É possível. Então, por isso, não critique as religiões que trabalham com fluidos mais pesados. Há descarregos e problemas que no centro espírita você não resolverá totalmente, porque não é o condão deles trabalhar com essas finalidades. Então vamos respeitar aí o jeito de cada um trabalhar, porque se Deus permitiu que as religiões trabalhassem em determinadas condições, é porque aquelas religiões também são necessárias no mundo. Então não existe a religião pior ou a melhor. Quando diz aqui que o Espiritismo é a alavanca que Deus utiliza para que a humanidade avance, isso pode soar um pouco pesado,
dando a impressão que o espiritismo é o top de linha do cristianismo, quando na verdade nós sabemos que não existe nenhuma religião melhor que a outra. E assim como todas as religiões deixam a desejar, a doutrina espírita também deixa. E todas as religiões, tanto a espírita, como a católica, como qualquer uma outra, estão bem longe de expressar a verdadeira essência daquilo que Jesus Cristo queria expressar, até porque nem religião Jesus Cristo tinha. Ele jamais ia fazer uso de seita ou doutrina ou religião alguma para alavancar o que quer que seja partindo dele, do Cristo. A última coisa de Jesus Cristo ia se valer era de uma religião. Então muito cuidado quando quiserem bater no peito, quem quer que seja, para dizer a minha religião é o top de linha que vai alavancar alguma coisa. Não é. Bom, gente, sou o professor Hernani, que Deus lhe abençoe, muita paz e muita luz, até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir.